A escravidão africana foi um dos capítulos mais brutais da história da humanidade. Milhões de pessoas foram arrancadas de suas terras, separadas de sua família e se tratadas como mercadoria. Nesse vídeo, vamos mergulhar a fundo nesse período sombrio e entender como os europeus invadiram a África, escravizaram seu povo e transformaram o Brasil no maior destino de africanos escravizados. Você já se perguntou como esse sistema começou e quais foram os seus consequências que ainda sentimos hoje? Fique comigo até o final desse vídeo para entender toda essa história, em detalhe, com fatos chocantes, revoltas, existências e cicatriz que a escravidão deixou no Brasil. Antes de chegar dos europeus, já existia formas de escravidão na África, mas era muito diferente do que se tornaria o tráfico transatlântico. Os africanos escravizavam prisioneiros de guerra, criminosos ou pessoas endividadas, mas essas pessoas ainda tinham certos direitos e, em alguns casos, podiam até se entregar à sociedade. Os escravizados em reinos como Mali, Gana, Songhai, muitas vezes trabalhavam como empregados domésticos ou soldados e não eram tratados como mercadoria descartáveis. O primeiro contato com os europeus. No século XV, os portugueses foram os primeiros europeus a explorar a costa da África. Inicialmente vieram atrás de ouro e especiarias, mas logo perceberam que havia um mercado lucrativo em escravizar pessoas. O contato com os reinos africanos, como o reino do Congo, o reino do Dahomey, levou a acordos de vendas de prisioneiros de guerra para os portugueses. Os europeus não começaram capturando africanos diretamente, eles dependiam de reis e mercadorias africanos que forneciam escravos em troca de armas, tecidos, espelhos e outros bens. O comércio de pessoas como mercadoria. Os portugueses foram os pioneiros no tráfico de escravos africanos para a América. Logo foram seguidos por espanhóis, holandeses, franceses e ingleses. A lógica da escravidão passou a ser puramente econômica. Quanto mais escravizado fosse enviado para o colônia, mais lucrativo era o negócio. Começou o chamado comércio triangular, que funcionava assim. Os navios saíam da Europa carregados de produtos manufaturados, armas, tecidos, álcool, entre outros. Esses produtos eram trocados por africanos, capturados e vendidos como escravos. Os escravos eram transportados para as Américas, chamadas passagens dos meios, em condições desumanas. Nos portos das colônias, os escravizados eram vendidos e os navios voltavam para a Europa, carregados de açúcar, tabaco e algodão. Os navios negreiros eram verdadeiras prisões flutuantes. Os africanos eram amontados em porões apertados, sem espaço para se mover, muitas vezes acorrentados uns ao outro. A viagem podia durar 30 a 90 dias. Doenças como disenteria, viola e escoboto se espalhavam rapidamente. Muitos escravizados preferiam se jogar ao mar e continuar sofrendo. Os europeus tratavam os escravizados como carga. Se ficasse doente ou se rebelasse, iria simplesmente jogar no oceano. O Brasil como o maior destino da escravidão. De todos os países da América, o Brasil foi o que mais recebeu africanos escravizados. Cerca de 5 milhões de pessoas foram trazidas para cá. Os primeiros africanos chegados em 1530 para trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar do Nordeste. Com o crescimento da economia açucareira, a demanda por escravos aumentou absurdamente. Como os escravizados viviam? Eram forçados a trabalhar de sol a sol em plantação de cana-de-açúcar, café, algodão e minas de ouro. Sofriam punições violentas, incluindo chibatadas, mutilização e até morte. Era proibido de manter suas culturas, religiões e língua. Mesmo assim, existia preservando tradições africanas através de música, da capoeira e das religiões como candomblé. A resistência e revolta. Quilombos, comunidades formadas por escravizados, fugitivos, sendo Quilombo dos Palmares, o maior e mais famoso. Revoltas urbanas, com a evolução dos malés da Bahia, liderado por escravizados muçulmanos, que tentaram tomar Salvador em 1835. Atos de resistência cotidiana, sabotagem no trabalho,
lentidão propositada, envenenamento de senhores e fugas. O fim da escravidão e suas consequências. No século XIX, começaram a crescer os movimentos contra a escravidão. Pressões internacionais, a Inglaterra passou a pressionar o país como o Brasil a acabar com o tráfico de escravos. A Lei Osúbia de Quiril, de 1850, proibiu o tráfico negreiro. Lei de Vento Livre, em 1871, libertou os filhos da escravizados. A Lei Aurélia, de 1888, assinada pela Princesa Isabela, extinguiu oficialmente a escravidão no Brasil. O que aconteceu após a abolição? Os ex-escravizados foram jogados à própria sorte, sem terra, sem educação, sem oportunidade. Muitos foram para os morros e favelas, dando origem às desigualdades sociais que existiam até hoje. O racismo institucionalizado permaneceu através da marginalização da população negra. A escravidão foi um dos maiores crimes contra a humanidade e deixou marcas profundas que ainda vemos hoje no Brasil. É essencial conhecer essa história para entender as desigualdades raciais e lutar contra o racismo estrutural. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe e ajude a espalhar esse conhecimento. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.